Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Maná Diário. Aqui você recebe mensagens que renovam sua fé todos os dias. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma oração. Compartilhe com quem é importante para você. Vamos juntos espalhar fé e esperança. Seja essa corrente de luz. Hoje é por isso que você precisa continuar. O inimigo sabe que se você permanecer firme, vai viver algo que vai glorificar o nome do Senhor. Convite é para que você se levante mesmo cansado. Talvez suas pernas estejam trêmulas, mas continue andando. Talvez sua fé pareça pequena, mas ela ainda é suficiente. Porque Jesus disse que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer ao monte, sai da minha frente, e ele sairá. Não se esqueça, sua vitória está mais perto do que você imagina. O dia que você tanto esperou está chegando. A porta que parecia fechada vai se abrir. O que era impossível vai acontecer, não porque você tem força, mas porque o Deus Todo-Poderoso decidiu agir em seu favor. Quando Deus se levanta para lutar por você, não há muralha que permaneça de pé, não há prisão que continue fechada, não há sentença contrária que continue valendo. Por isso, anime o seu coração. Escolha acreditar mesmo sem ver. Escolha adorar mesmo sem entender. É na adoração que o céu se move. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados no meio da noite, e mesmo assim cantaram louvores. E de repente, as cadeias se abriram. De repente, a situação mudou. Deus ainda é o mesmo Deus do de repente. Não importa o tamanho da sua luta, maior é o Deus que luta por você. Ele está dizendo, filho, filha, não desista agora. Não pare, continue. A sua perseverança será recompensada. Há um galardão para aqueles que não retrocedem. Há honra para aqueles que permanecem firmes até o fim. Hoje declare pela fé que você vai chegar lá. Declare que vai viver tudo o que Deus prometeu. Declare que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã está chegando para você. Não se trata apenas de um novo dia no calendário, mas de uma nova estação sobre a sua vida. Permaneça, persevere, porque em nome de Jesus, ainda hoje, você verá que valeu a pena continuar acreditando. Há momentos em que Deus permite que o silêncio dele nos ensine algo que nenhuma palavra conseguiria. Quando você ora e parece que o céu está fechado, quando você busca e parece que nada acontece, é fácil pensar que ele se esqueceu de você. Mas lembre-se, Deus nunca se atrasa e ele também nunca se adianta. Ele vem no tempo perfeito. José foi vendido pelos próprios irmãos, traído por aqueles que deveriam protegê-lo, foi parar no Egito, na prisão, e tudo isso aconteceu antes de ele ver o sonho que Deus havia lhe dado se cumprir. Poderia parecer que o Senhor tinha se esquecido dele, mas cada passo, cada humilhação, cada lágrima estava levando José para o lugar exato onde Deus queria colocá-lo, o trono. O que parecia ser o fim era, na verdade, o começo de um propósito muito maior. Assim é com você. Este vale que você está atravessando não é o fim da sua história. Pode parecer que tudo está desmoronando, mas na realidade, Deus está tirando tudo que não serve para que você chegue mais leve ao lugar da promessa. O ouro só se torna puro depois de passar pelo fogo. E você, como ouro precioso nas mãos de Deus, está sendo lapidado para brilhar ainda mais. Talvez você olhe ao redor e não veja saída. Talvez veja apenas contas para pagar, portas fechadas, diagnósticos difíceis, sonhos que parecem distantes demais. Mas a Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Deus está endireitando o seu caminho agora, mesmo que você não consiga perceber. Não permita que o medo fale mais alto do que a sua fé. O medo paralisa, mas a fé te impulsiona. O medo faz você olhar para o tamanho do problema. A fé faz você olhar para o tamanho do seu Deus. Quando Pedro andou sobre as águas, ele só afundou quando tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento. Mantenha os olhos fixos no Senhor. Ele é o seu sustento. Lembre-se também que perseverar não significa que você não vai se cansar. Jesus no Getsêmani também sentiu angústia, também chorou. Também pediu que, se possível,
o cálice passasse. Mas ele permaneceu firme e disse: seja feita a tua vontade. E por causa da perseverança de Cristo, hoje nós temos salvação. Por isso, se hoje você sente que não tem forças nem para orar, apenas chore na presença de Deus. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ele entende a sua dor. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. E ele está agindo, mesmo que em silêncio. A vitória que você espera vai glorificar o nome de Deus. Quando acontecer, não será apenas uma resposta para você, mas um sinal para todos que estão ao seu redor de que Deus é real. Pessoas vão olhar para a sua vida e entender que foi o Senhor quem fez. É por isso que a luta é tão grande, porque a glória será ainda maior. Talvez neste momento você esteja pensando que não vai aguentar, que é melhor desistir. Mas hoje Deus te chama para dar mais um passo, para crer mais um pouco, para continuar firme. Não se compare com os outros. Não olhe para o que fulano ou ciclano já conquistou. A sua história é única. O tempo de Deus para você é único. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações, mas esperou anos até ver o filho da promessa nascer. E mesmo assim ele não parou de crer. Ele não deixou de edificar altares, de adorar, de obedecer. E quando Isaque finalmente nasceu, ele viu que o Deus que promete é fiel para cumprir. Você também verá. A sua hora está chegando. Continue regando a semente, continue orando, continue confiando. Cada ato de fé é como uma gota de água caindo sobre a terra seca. Vai chegar o dia em que a chuva será abundante e você verá os frutos. Por isso, neste dia, decida que não vai parar. Levante-se em oração. Adore ao Senhor com tudo o que você tem. Declare que Ele é bom, mesmo sem ver a resposta ainda. Isso é fé. E a fé agrada a Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então, mesmo com o coração apertado, mesmo com lágrimas nos olhos, escolha crer. E quando vier o desânimo, lembre-se do que está escrito em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido, há uma colheita preparada para você. Não pare agora, porque você pode estar a um passo de vê-la. O Senhor está dizendo para você hoje: filho, filha, eu estou contigo neste processo. Eu não te abandonei. Eu estou te carregando no colo. Mesmo quando você acha que está sozinho, confie nesse amor. Confie na mão que te guia, confie na voz que te chama para mais perto. Porque no final, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena. Valeu a pena cada oração, cada renúncia, cada noite em claro. Valeu a pena permanecer fiel. Valeu a pena não desistir. Existem dias em que o peso da caminhada parece maior do que a nossa capacidade de suportar. É como se estivéssemos subindo uma montanha interminável. E cada passo exigisse mais força do que temos. Mas a palavra de Deus nos garante. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Talvez seja exatamente assim que você se sente hoje. Cansado, mas ainda de pé. E isso já é uma vitória, porque significa que o inimigo não conseguiu te derrubar. Mesmo ferido, mesmo com o coração apertado, você continua crendo. E Deus honra os que permanecem firmes. Lembre-se de Josué e Calebe, que viram a mesma terra prometida que os outros espias viram. Enquanto 10 homens voltaram dizendo que era impossível, que os gigantes eram grandes demais, Josué e Calebe disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. Números 14:8. Eles decidiram crer na promessa, mesmo que tudo ao redor gritasse o contrário. E por causa dessa fé, eles foram os únicos daquela geração a entrar na terra prometida. O que isso nos ensina? Que a vitória não vem para os que olham para os gigantes, mas para os que olham para o Deus que é maior do que qualquer gigante. Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem intransponíveis, mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tamanho do obstáculo,
O Senhor é especialista em abrir caminho onde não existe estrada, em derrubar muralhas que parecem indestrutíveis, em fazer o mar se abrir para o seu povo passar. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua vivo, continua poderoso, continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele não perdeu o controle. Ele não se esqueceu de você. Se ele foi capaz de sustentar o povo de Israel no deserto por 40 anos, ele também é capaz de sustentar você no meio do seu deserto pessoal. Talvez você esteja se perguntando, mas por que demora tanto? Essa é uma das perguntas mais difíceis, porque nossa natureza humana quer respostas imediatas. Queremos que tudo aconteça agora, que os sonhos se cumpram rápido, que as orações sejam atendidas sem demora. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele enxerga o todo, nós só vemos a parte. Ele sabe o que precisa acontecer dentro de nós antes que possamos viver a promessa. Às vezes, Deus não muda a situação imediatamente porque, primeiro, Ele precisa mudar o nosso coração. E quando Ele transforma o nosso interior, passamos a enxergar a própria luta de outra forma. Aquilo que parecia uma prisão se torna um campo de treinamento. Aquilo que parecia atraso se revela como preparo. Aquilo que parecia perda se mostra como livramento. Foi assim com Daniel, lançado na cova dos leões. Aos olhos humanos, aquele era o fim. Mas Daniel confiou em Deus e não se dobrou diante das pressões. E o Senhor fechou a boca dos leões. Quando a manhã chegou, Daniel saiu ileso, e o nome de Deus foi glorificado. A vida, em muitos momentos, parece nos colocar à prova de formas que não entendemos. Há dias em que o cansaço parece ser maior que a força, em que as circunstâncias se levantam como gigantes diante de nós, tentando nos fazer acreditar que não vamos conseguir. Mas é exatamente nesses dias, nesses vales de sombra, que a palavra de Deus vem como um bálsamo e nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Talvez você esteja passando por uma estação difícil, em que o coração está pesado e a mente questiona: será que vai dar certo? Será que vou conseguir? É natural sentir o peso do processo, mas não é para parar no meio do caminho. É justamente agora que você precisa prosseguir, porque Deus já viu o seu fim desde o início. Ele não começou uma boa obra em você para deixá-la pela metade. Ele é fiel para completá-la. O inimigo tenta roubar sua esperança, exatamente no momento em que você está mais perto da promessa. É por isso que você sente esse desânimo de repente, essa vontade de desistir, como se nada tivesse sentido. Mas hoje Deus está lembrando você que cada lágrima, cada oração, cada noite sem dormir não foi em vão. O Senhor recolheu tudo isso. Ele está trabalhando em silêncio, no oculto, preparando algo que vai fazer você entender porque precisou passar por esse caminho. Lembre-se de Davi, que foi ungido rei, mas não assumiu o trono imediatamente. Antes de viver a promessa, ele enfrentou gigantes, foi perseguido, precisou se esconder em cavernas e suportar traições. Mas nada disso foi perda de tempo. Foi treinamento para o que Deus tinha preparado. Da mesma forma, este deserto que você está vivendo não é para te destruir, é para te capacitar. É no deserto que Deus nos ensina a depender dele de verdade, que nos dá o maná na medida certa, que nos faz ouvir a sua voz mais claramente, porque o barulho do mundo fica para trás. Se hoje você sente que está cansado, que não tem mais forças, faça como Paulo nos aconselha: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em Tessalonicenses 5:16-17, a alegria do Senhor será a sua força. Não é uma alegria baseada nas circunstâncias, mas na confiança de que Deus está no controle. Você pode até ter sido ferido no caminho. Pessoas podem ter te desapontado. Situações podem ter tirado de você coisas que eram importantes. Mas o Deus que você serve é especialista em transformar dor em testemunho. Ele não desperdiça nada. Aquilo que hoje parece apenas sofrimento, amanhã será combustível para você ajudar outros. Será a prova viva de que Deus ainda faz milagres. Não deixe que o cansaço roube o que você plantou até aqui.
Cada oração, cada passo de fé, cada não que você disse ao pecado, cada decisão difícil que você tomou para agradar a Deus está construindo algo no mundo espiritual. O que parecia derrota se tornou testemunho. Assim será com você. A cova que hoje parece o seu fim será o lugar onde Deus vai manifestar a glória dele. E todos saberão que foi a mão do Senhor que te livrou. Por isso, não se deixe levar pelo desânimo. Alimente sua fé. Leia a palavra, medite nela dia e noite. Ore mesmo quando as palavras não saírem. Adore mesmo quando o coração estiver pesado. Há poder em levantar as mãos ao céu e dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. Essa é a essência da fé, confiar sem ver. Talvez você tenha pensado em desistir mais de uma vez. Talvez até já tenha dito: eu não aguento mais. Mas é nesse momento que Deus sussurra ao seu coração: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. A força não vem de você, vem do Espírito Santo. Saiba disso, você não está sozinho. Mesmo que ninguém ao seu redor entenda, mesmo que as pessoas não vejam a batalha que você enfrenta dentro de si, Deus vê. Ele conhece cada detalhe, cada ferida, cada clamor que você fez em silêncio. E Ele está trabalhando em seu favor. No tempo certo, você verá que tudo cooperou para o seu bem. A palavra garante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Não são algumas coisas, são todas. Até mesmo aquilo que você não entende agora, lá na frente, fará sentido. A perseverança que você demonstra hoje será a chave para abrir portas amanhã. O que você suporta em silêncio, o que você enfrenta com fé, está gerando um peso de glória eterno. Paulo escreveu que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós será revelada. Romanos 8:18. Isso significa que, por maior que seja a dor, a vitória será infinitamente maior. Então permaneça, continue firme. Não deixe que o cansaço roube a sua esperança. Você não pode parar, porque está prestes a viver aquilo que orou por tanto tempo. Quando a resposta chegar, você entenderá que cada passo, cada espera, cada lágrima valeu a pena. E nesse dia, você não apenas se alegrará, mas também será testemunho vivo de que Deus ainda faz milagres. Sua história inspirará outros a não desistirem. Sua vitória será prova de que a fé funciona, de que perseverar vale a pena, de que confiar em Deus nunca é em vão. Por isso, hoje, levante-se. Vista-se de fé, encha a sua boca com declarações de vitória. Declare que você é mais que vencedor em Cristo. Declare que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Declare que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. E, acima de tudo, declare que a sua vida está nas mãos de Deus, porque nas mãos dele você está seguro. Ainda que venha a tempestade, o barco não vai afundar, porque Jesus está nele. E se ele está no barco, você pode descansar. Talvez você tenha chegado até aqui e ainda sinta o coração apertado, ainda esteja pensando nas lutas que precisa enfrentar amanhã, nas contas que precisa pagar, nas decisões que precisa tomar, e tudo isso parece pesado demais. Mas lembre-se, você não carrega esse fardo sozinho. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30. Hoje é o dia de você entregar esse peso ao Senhor. É o dia de você parar de tentar resolver tudo sozinho e permitir que Deus conduza o processo. Ele é o seu Pai. Ele te ama com amor eterno e deseja cuidar de cada detalhe da sua vida. Quando você confia, você descansa. E quando você descansa, Deus trabalha. A perseverança é a chave para ver o milagre. Muitas vezes, a porta se abre justamente no momento em que estamos prestes a desistir. Lembre-se de Elias, que orou por chuva em um tempo de seca. Ele orou uma vez, não viu nada. Orar de novo, nada. Orar 7 vezes, até que o servo disse que viu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem.
E Elias disse: prepara-te, porque a chuva está vindo. Às vezes, tudo o que você precisa é continuar orando até ver a pequena nuvem. A pequena nuvem pode ser um sinal, uma palavra, uma oportunidade, algo simples, mas que anuncia que a chuva da promessa está chegando. Talvez Deus já tenha te mostrado pequenos sinais de que Ele está agindo. Uma porta que se abriu, uma pessoa que entrou na sua vida, uma situação que mudou aos poucos. Valorize cada sinal, porque eles são prenúncios de algo maior. Você precisa acreditar que o seu futuro será melhor que o seu passado. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele está escrevendo uma história linda, mesmo que agora pareça um capítulo difícil. O fim dessa história é de vitória, porque Deus é especialista em transformar cruz em ressurreição, luto em dança, pranto em riso. Olhe para a história de Jó. Ele perdeu tudo: família, bens, saúde, mas não perdeu a fé. E no final, Deus lhe deu em dobro tudo o que ele havia perdido. Assim também será com você. A restauração que virá será tão grande que você olhará para trás e dirá: valeu a pena confiar, valeu a pena esperar. Não permita que a dor te torne amargo. Permita que ela te torne mais forte, mais sensível à voz de Deus, mais dependente dele. Porque quando você passar por esse vale e chegar ao outro lado, você será outra pessoa, mais maduro, mais cheio de fé, mais grato. Deus está te chamando para uma vida de intimidade com Ele. Esse deserto que você enfrenta é um convite para se aproximar mais. É no silêncio que você vai ouvir o sussurro de Deus. É na dificuldade que você vai experimentar o cuidado dele de forma sobrenatural. É na escassez que você verá o maná caindo do céu. Talvez as pessoas não entendam o que você está vivendo. Talvez até te julguem. Digam que você está demorando para dar certo, que já era hora de ter conquistado mais coisas. Mas não dê ouvidos. Quem prometeu para você foi Deus, não os homens. E o que Deus prometeu ninguém pode impedir. Hoje, o Senhor está te fortalecendo para continuar. Ele está renovando as suas forças agora mesmo. Receba essa palavra no seu espírito. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder. A mão do Senhor está sobre você. Declare com fé: eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio que minha casa será restaurada, que minha saúde será renovada, que meus sonhos serão cumpridos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sim, você vai ver. A Bíblia diz em Salmos 126, 5, 6: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso significa que nenhuma lágrima foi desperdiçada. Todas estão sendo regadas no solo da promessa. E no tempo certo, você colherá. Então, neste momento, feche os olhos e agradeça, mesmo sem ver. Agradeça pela resposta que ainda não chegou. Agradeça pela porta que ainda não se abriu. Agradeça porque você confia que Deus já está no controle. E quando você agradecer, algo vai acontecer dentro de você. Uma paz que excede todo o entendimento vai invadir o seu coração. Essa paz será a certeza de que você está no caminho certo, de que o Senhor está conduzindo tudo, de que nada fugiu do controle dele. E essa paz será a força para você dar mais um passo, para continuar acreditando, para permanecer firme. E quando o dia da sua vitória chegar, você vai se ajoelhar e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor me sustentou quando eu achei que ia cair. Obrigado porque o Senhor transformou minha dor em testemunho. E esse testemunho vai alcançar outras vidas. Pessoas que hoje estão perto de desistir vão olhar para você e voltar a acreditar. Pessoas que hoje estão sem esperança vão ver sua história e entender que Deus ainda faz milagres. Sua vida será um canal de fé para outros. Por isso, não desista. Continue firme no propósito. Prossiga para o alvo. Permaneça crendo porque a vitória é certa. Em nome de Jesus, o melhor está chegando. E você vai ver que valeu a pena perseverar. Hoje receba essa palavra. Sua história não termina na luta. Sua história termina em vitória. Levante a cabeça, enxugue as lágrimas e siga em frente.
Deus é contigo e com Ele você é mais que vencedor.